Furúnculos. Um furúnculo é um caroço amarelado que se forma devido à infecção na raiz do pelo, ou chamado folículos pilosos. É causada pela bactéria Staphylococcus aureus, caracterizada por uma lesão parecida com um nódulo vermelho e mais amarelada na ponta e com pus no seu interior. Ele acomete a região onde se encontra o folículo piloso e as glândulas sebáceas, que serão explicadas mais à frente. Furúnculo, então, é uma inflamação da pele causada por reações do organismo. Envolvidas nessas reações do organismo estão células de defesa, como, por exemplo, os neutrófilos, e servem para expelir a infecção bacteriana. As glândulas sebáceas estão localizadas na nossa derme. É uma camada mais profunda da pele, elas apresentam ductos que levam à secreção e por elas são produzidas até os folículos pilosos, onde nascem os pelos. Existem áreas, no entanto, que não possuem pelos, e os ductos lançam sua secreção imediatamente na pele. As glândulas estão dispostas em praticamente todo o nosso corpo. São muito abundantes no couro cabeludo, entretanto, são ausentes na pele situada na palma das mãos e na planta dos pés. O tecido da derme é o tecido conjuntivo, onde se apoia a epiderme e une a pele ao tecido celular subcutâneo ou na hipoderme. Os folículos pilosos se localizam na epiderme, camada mais superficial. O tecido que ele atinge é o tecido conjuntivo frouxo e a camada reticular reconstituída por tecido conjuntivo denso. Então, gente, como as meninas já explicaram como funciona o furúnculo, quais tecidos eles afetam, eu vou falar como é que eles são no seu estado normal. As células epiteliais no seu estado normal revestem a superfície externa do corpo, a nossa epiderme, e é um tecido avascularizado e a nutrição é feita por difusão das moléculas e que se dá pelos vasos do sistema circulatório que estão presentes no tecido conjuntivo, que está abaixo do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele reveste toda a superfície externa do nosso corpo, como a primeira camada da pele, que é a epiderme, e é do tipo tecido estratificado pavimentoso queratinado. A queratina é uma proteína que forma a camada que envolve as células do tecido epitelial, de modo que previne a nossa perca de água e também protege o organismo contra agressões externas. Essa proteína é resultado de um processo de diferenciação de células epiteliais especificadas, denominadas de queratinócitos. Então, abaixo do nosso tecido epitelial está o nosso tecido conjuntivo. Quais características do tecido conjuntivo no seu estado normal, Isabela? Eles têm características como uma matriz extracelular abundante, constituída por inúmeras proteínas, substância fundamental, líquidos intersticiais e uma pequena quantidade de células isoladas que destacam-se os fibroblastos e os macrófagos. É altamente vascularizado, diferente do tecido epitelial, e também encontra-se abaixo do tecido epitelial, dando suporte e garantindo sua nutrição, como eu já falei lá no início. Na derme em si, encontra-se o tecido conjuntivo frouxo, que recebe esta dominação porque apresenta uma consistência delicada e flexível com células e fibras esparsas, ou seja, frouxas, imersas em abundante substância fundamental. É vascularizado e dá suporte a estruturas sujeitas à pressão e atrito pequeno, porém ele tem pouca resistência. Na derme também encontra-se o tecido conjuntivo denso não modelado. Ele fica abaixo do tecido conjuntivo frouxo, onde as fibras colágenas estão orientadas em várias e distintas direções. Estas fibras formam uma trama tridimensional, o que confere resistência à tração exercida em várias direções e é encontrada abaixo do tecido conjuntivo frouxo, na derme, que é a segunda camada da pele. No slide agora, vamos falar sobre
a glândula sebácea e o folículo piloso. Como vocês podem ver, eles estão bem próximos um do outro. Mas eu vou começar pela glândula sebácea. A glândula sebácea, ela também é formada por tecido epitelial, só que é o epitélio glandular, ou epitélio secretores, que constitui uma divisão do tecido epitelial especializado em secreção celular. Possuem as mesmas características do tecido epitelial e quase sempre se dispõem em uma só camada, e esta camada, no entanto, é plana, como nos epitélios de revestimento. As células do epitélio secretor geralmente assumem arranjos tridimensionais, constituindo as glândulas. A glândula sebácea em si ela é uma glândula exócrina. Ela libera sua secreção na superfície do epitélio de revestimento através de um ducto secretor. Durante o desenvolvimento embrionário, os epitélios de revestimento proliferam, invaginando-se e associam tecido conjuntivo. Então, a glândula exócrina, ela chega um pouco no tecido conjuntivo para a formação da glândula. Agora eu vou falar da glândula sebácea em si. A glândula sebácea, ela é classificada como multicelular, com uma ramificação na porção secretora, de forma acinosa. As glândulas que a unidade secretora tem essa forma arredondada ou esférica, com um modo de excreção holocrinas. O que é isso? Onde a célula acumula a secreção e sofre apoptose, sendo assim liberado junto com o produto da excreção. Então, junto com o produto que a glândula sebácea libera-se um pouco da célula também. Nessa imagem de lâmina também conseguimos ver o folículo piloso, mas ao lado tem uma imagem mais explicativa do folículo piloso para você. Eu vou explicando para vocês conseguirem ver melhor. Então, o folículo piloso é uma estrutura semelhante a uma meia que contém células e tecido conjuntivo e envolve a raiz do cabelo. Existe dentro da derme, nossa segunda camada da pele, mas a sua parte externa está na epiderme, as duas camadas superiores da pele. Então, ele está na derme e epiderme, que são as duas camadas superiores da pele. O folículo piloso tem algumas divisões, que é a pápila, a matriz geminal, a lâmpada. E eu vou explicar cada uma delas. A pápila é composta do tecido conjuntivo e vasos sanguíneos que nutrem o crescimento do cabelo. Existe na própria base do folículo piloso. A matriz germinal, também chamada de matriz, é onde as células produzem novos cabelos à medida que morrem e caem. Também está localizado na região inferior do folículo piloso. A lâmpada é onde o bulbo, que é uma estrutura arredondada, em forma de bulbo, na parte inferior do folículo piloso, que envolve a pápila e a matriz germinativa, é alimentada pelos vasos sanguíneos. Esta é a parte viva do cabelo, de fato. O cabelo, que é visível acima da superfície da pele, está realmente morto. O bulbo contém vários tipos de células-tronca, que se dividem a cada 23 a 72 horas, mais ou menos, mais rápido do que qualquer outra célula do corpo. O bulbo também contém hormônios que afetam o crescimento e a estrutura do cabelo durante diferentes estágios da vida. E também contém a protuberância, a área de abaulamento localizada na parte do meio, também conhecida como istmo, do folículo piloso. Contém células-tronco que dividem e regeneram não apenas nos novos folículos capilares, mas também as glândulas sebáceas e a epiderme. A protuberância também fornece o ponto de inserção para arrectar pele. Uma vez que afasta o tecido muscular, a contração desse tecido, desses músculos, é o que faz com que os cabelos fiquem arrepiados quando você se sente arrepiado, né?
E o folículo piloso contém um ciclo de crescimento, né, do cabelo. Eu só vou falar quais as partes que abrange, mas não vou falar em si de cada fase, porque não é o que interessa o trabalho em si. A taxa na qual o cabelo varia de pessoa para crescer, mas a média de crescimento é cerca de 0,5 polegada por mês ou 6 polegadas por ano. O ciclo de crescimento do cabelo é dividido em 3 fases: a anágia, catágia e a telógena. Vou falar sobre o tecido lesionado. Antes da cicatrização se iniciar, é necessário que o agente agressor, que no caso é a bactéria do furúnculo Staphylococcus, seja eliminado por completo, além de ter uma nutrição suficiente do tecido. Essa é a função da fase inflamatória, de atrair as células de defesa para que elas façam a limpeza do local infectado. A fase inflamatória se inicia no exato momento em que houve a entrada dessa infecção no tecido, fazendo com que as células inflamatórias vão para o local da lesão, além de estabelecer a hemostasia. O início desse processo inflamatório é marcado por alguns sintomas, como calor, dor, edema e até febre. Com a lesão, o colágeno é exposto, o que faz com que os macrófagos, que a principal função é realizar fagocitose, e os leucócitos, que são responsáveis pela defesa do nosso organismo e também é responsável pela limpeza do nosso organismo. Eles destroem as células mortas e os restos dos tecidos. Com a liberação dos mediadores da inflamação, os leucócitos chegam no local para destruir e fazer a limpeza dos restos celulares, além de liberar mediadores químicos para atrair mais células para a proliferação do endotélio, que é o epitélio de revestimento presente nos nossos vasos. Reparo tecidual. A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares que juntos eles vão interagir para que ocorra a repavimentação e a reconstituição dos tecidos. No reparo tecidual do furúnculo, vai ocorrer a regeneração, que é a proliferação de células e tecidos para substituir estruturas perdidas, mas não é em qualquer situação. É quando há pouca lesão do estroma, que por sua vez é o tecido de preenchimento local. Já quanto à capacidade regenerativa dos tecidos, a região afetada pelo furúnculo se encaixa no tipo de classificação chamada de tecidos lábios, que são aqueles tecidos que estão em divisão contínua. Eles têm uma alta capacidade proliferativa, que é nos casos, podemos dar como exemplo, os tecidos epiteliais. Agora, eu vou falar das etapas do processo de reparo. A figura nos mostra o processo inflamatório, proliferativo e o reparatório. A gente tem de início um processo inflamatório comitante. É possível identificar na primeira figura a atração de células iniciais para o processo de coagulação sanguínea, que é uma sequência que vai gerar uma circulação nova, uma neovascularização e uma ativação de várias células de proliferação para que exista a mitose celular. E também vamos ter a promoção da tão esperado tecido de granulação. E o que seria esse tecido de granulação? Ele é um tecido fibroso que se forma durante o processo de cicatrização, ele é de aparência rosada e granular no local da lesão. É formado por brotos capilares que se organizam das mais variadas formas, por estroma, leucócitos, hemácias e caracteriza-se por fazer parte do período cicatricial, dando origem posteriormente à cicatriz. E por fim, no terceiro momento, na fase de remodelação, vamos ter o processo de reepitelização desse tecido, o tecido novo, o tecido bom, aquele tecido que foi cicatrizado. O forúnculo acomete as regiões da letra A, glândula sebácea e sudorípara, letra B, folículo piloso e glândula sebácea, letra C, regiões como plantas dos pés e palmas das mãos,
Letra D, folículo piloso e glândula sudorípara.